Nesse vídeo de hoje, nesse primeiro vídeo que eu vou gravar aqui pro canal, a gente vai falar sobre as competências da matemática na BNCC para os anos finais do ensino fundamental. E bom, para a gente falar sobre as competências matemáticas do ensino fundamental, é importante a gente ressaltar qual a importância que a matemática tem para essas crianças que estão no ensino final do ensino fundamental. E bom, sabemos que essas crianças têm em média entre 12 a 15 anos, que é no caso do sexto ou nono ano. E é nesse momento em que as crianças estão começando a se inserir no meio social. E ao estudar matemática nesses anos finais, a criança vai saber exercer plenamente cidadania, e assim, para se inserir na sociedade, ele vai precisar contar, vai precisar comparar, vai precisar medir, calcular, resolver problemas. Até para você resolver um problema de, por exemplo, eu quero comprar um pão na padaria. E quanto é que eu tenho que levar? Quanto é que eu tenho que ganhar de troco? É preciso a criança saber. Por exemplo, até para medir a altura da criança, ela tem que saber um pouco da matemática, pelo menos o mínimo. Para saber construir estratégias. A matemática é um ser que a gente usa muito raciocínio. Então, a gente precisa criar estratégias para desenvolver o nosso raciocínio, para a gente comprovar e justificar e interpretar criticamente as informações que a gente recebe. Então, a matemática é de extrema importância para essas crianças que estão começando a se inserir no meio social. E para isso, dentro em sala de aula, é importante a gente ter a dinamização por parte do professor e a compreensão por parte do aluno, para que nós, como professores, pudermos inserir essa criança na melhor forma possível no meio social que ela vai conviver. Agora a gente vai falar um pouco sobre as competências da matemática na BNCC, nesses anos finais do ensino fundamental. E aí a gente tem 8 competênciazinhas que vão falar sobre o ensino por meio de habilidades e competências que essa base curricular, que é a BNCC, ela oferece para nós, professores de matemática, a oportunidade de trabalhar no meio mais personalizado, de forma mais dinâmica. E como a matemática não traz mais alterações, ela resolveu trazer uma forma mais personalizada, mais diferenciada, para a gente ensinar matemática nos anos finais do ensino fundamental. Bom, agora a gente vai falar sobre a primeira competência da BNCC no ensino da matemática nos anos finais do ensino fundamental. A nossa primeira competência é a matemática como ciência viva e humana. Basicamente, ela traz que o ensino da matemática ela deve ser de forma humanitária, a ajudar a criança a desenvolver soluções para problemas cotidianos que ela tem. E é fundamental que essa disciplina tenha um olhar mais humano do que exato. Porque assim, quando uma criança, por exemplo, vai à padaria comprar um pãozinho, ela precisa saber o mínimo de mais, menos, divisão e multiplicação. Porque ela precisa saber quanto que ela vai receber, quanto de pão ela vai comprar, quanto que ela vai ganhar de troco. Então, deve-se desenvolver uma ciência, uma matemática mais humana que vai ajudar essa criança a entender o que ela precisa, o que ela precisa comprar, o que ela precisa receber, enfim. E graças a isso, graças à psicologia infantil, hoje em dia está conseguindo um pouco
modificar essa forma de raciocínio que professores podem ter dentro de sala de aula para melhorar o ensino, de ser mais papel e caneta, de uma forma mais exata, para ser algo mais humanitário, que vai pensar na vida cotidiana do aluno. De segunda competência, a gente tem o desenvolvimento do raciocínio lógico. Essa segunda competência, ela fala basicamente da gente, como professores, desenvolver o raciocínio lógico dessa criança, porque ela traz a investigação, o espírito de investigação, a capacidade de produzir argumentos convictos do que a criança queira dizer algo que seja verídico e trazer mais conhecimentos de ciências, de ciências naturais, ciências biológicas, enfim, diversas. Com isso, vai trazer a noção para a criança que esse conhecimento matemático, ele não é só a matemática. Ele é uma forma que você vai te ajudar a desenvolver pensamentos diferentes, conhecimentos que vai poder compreender e atuar no mundo em que essa criança vive. Agora a gente tem a terceira competência na BNCC, que é a compreensão dos diversos campos da matemática. Ela propriamente já diz que, segundo essa nova configuração da base da BNCC, aritmética, álgebra, geometria, estatísticas, probabilidades, elas seriam esses campos da matemática distintas para a criança compreender. Porque quando a criança compreende todos esses campozinhos, ela se sente uma criança com autoestima muito alta, uma felicidade absurda, porque assim, tem campos da matemática que são muito difíceis de compreender, até mesmo de ensinar. Então, para a criança, para ela começar a aprender aquilo ali, é o auge. Ela se sente o cara. Então, e outra, ela também vai poder usar futuramente quando ela escolher a profissão que ela vai estar. Por exemplo, se ela escolher engenharia. Engenharia tem muita geometria no meio, tem muita álgebra no meio. Então, se uma criança gostar de álgebra, aprender a gostar de geometria, ela pode se tornar um profissional da engenharia mais qualificado, certo? Agora a gente vai falar sobre a quarta competência da BNCC matemática, que é a observação de aspectos quantitativos e qualitativos. Essa quarta competência, ela fala basicamente sobre a observação simétricas de aspectos qualitativos, que elas são presentes no meio social, no meio cultural, em que a gente vai investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, de forma a gente interpretar, avaliar as críticas etnicamente e produzir também argumentos convictos. Como a gente disse anteriormente, o raciocínio lógico vai ajudar vai te ajudar a desenvolver a parte investigativa do seu cérebro. Quando você começa a raciocinar mais, você obviamente vai ser um investigador melhor, vai se comunicar melhor, vai se organizar melhor. Então, aprender que o mundo em que a gente está em volta precisa de um raciocínio matemático para a gente aprender a se comunicar, a se interpretar e criticar eticamente, é possível que seja evoluído essa cultura escolar num ambiente mais amplo, que possibilitará a formação integral do seu sujeito. Então não adianta ela falar assim, história que me ensina a investigar, história que me ensina o que aconteceu anteriormente. Mas a história também está ligada à matemática.
a matemática também é um ser que vai te ajudar a evoluir, a se organizar. Porque para aprender matemática você tem que ser organizado. É preciso ser. É preciso saber se comunicar em meios. E como a matemática ela é uma ciência que a gente usa muito para resolver problemas, ela acaba que temos que aprender a interpretá-la, a sua própria língua, entende? Então, a BNCC traz que nós, como professores, devemos ensinar aos nossos alunos que a matemática ela é qualitativa e quantitativa, que ela vai evoluindo em pouquinho, de forma que ensinemos aos nossos alunos que a matemática pode ajudar o aluno a ser investigador, pode organizar o aluno e também ajudar a se comunicar entre si. Sobre a quinta competência da BNCC na matemática para os ensinos fundamentais. E que fala basicamente da utilização de processos e ferramentas matemáticas. Hoje a gente está inserido num meio muito tecnológico. Então, dentro de sala de aula, é importante sim a gente trazer novos recursos de forma digital, de forma tecnológica, para nossos alunos se manterem mais equilibrados e propícios a resolver problemas mais cotidianos, sociais, que vai validar de forma estratégica e vai ser de forma que traga resultados para o estudante. Porque, como a gente está inserindo no meio muito tecnológico, hoje muitos alunos têm déficit de atenção quando não se tem uma aula mais dinamizada. Então, o que mais fazer para dinamizar? Por que não trazer a tecnologia para dinamizar? Os alunos já sabem mexer com ela. Então, por que não adequar uma aula para ajudar esse aluno a ver que as tecnologias que a gente tem hoje no meio digital pode ajudar ele a desenvolver as práticas escolares e as práticas sociais da matemática propriamente no seu smartphone, tablet, entre outros. E também desenvolve a aprendizagem mais interessante para aquele aluno. A sexta competência, ela fala sobre o enfrentamento de situações e problemas em múltiplos contextos. Bom, a gente se depara no decorrer da nossa vida com diversos problemas, situações, problemas. E para resolver esses problemas, a gente tem que ser calmo, tem que ter um pensamento crítico, tem que ter uma organização. E a matemática, de certa forma, ela te ensina, como eu disse, a se organizar, a ter um pensamento mais evoluído, a ter um raciocínio mais voltado a resolver problemas. E no meio em que a gente vive, a gente não tem só um problema, a gente tem múltiplos problemas. E ensinar para a criança que a gente pode resolver problemas de forma calma, tranquila e explicar que se organizar na matemática vai te ajudar a resolver situações, problemas no meio em que você vive. A sétima competência, ela fala do desenvolvimento de projetos solidários e diversos. Como a gente está em sala de aula, em um ambiente escolar, e ali os alunos estão se autoconhecendo entre si, estão na primeira sociedade em que eles vivem, que é a escola, e que é importante a gente trazer que dentro em sala de aula, independente se for matemática, se for português, se for história, se for geografia, deve haver étnica, democracia, sustentamento e solidariedade dentro em sala de aula,
porque você vai estar com diversas opiniões diferentes, pessoas com opiniões diferentes, grupos sociais diferentes, grupos que, de certa forma, se distanciam por preconceitos de naturezas diversas, e que trazer dentro em sala de aula que deve haver todas essas competências de ética, democracia, sustentabilidade, ajudar o coleguinha quando o coleguinha está com algum probleminha. É importante para desenvolver um ser mais crítico, um aluno que vai ser voltado a ajudar, a entender o próximo que está do lado dele. A competência, ela fala sobre interação com os pares de forma colaborativa, ou seja, trazer uma aula de resolução de problemas em que os alunos vão resolver essa resolução de problemas de forma colaborativa, que um vai ajudar o outro, um que tenha mais dificuldade vai ajudar aquele coleguinha, um que tem mais, no caso, mais facilidade de aprender, vai ajudar aquele coleguinha que não tem facilidade de aprender. Aí, quando os dois souberem se unir, colaborar com o ensino de um e o ensino de outro, eles vão aprender técnicas de processamento, de como resolver problemas de forma étnica, que vai ajudar o seu colega, que vai se unir com o seu colega, que além de aprender matemática, ele vai estar auxiliando uma outra pessoa e possivelmente trazer com que essa aula seja mais dinamizada, porque tem crianças que aprendem mais com os próprios estudantes, os próprios amiguinhos de classe, do que com o professor. Esse foi o vídeo de hoje. As competências matemáticas, basicamente, tá aí pra gente, para nos auxiliar a ser professores melhores, a sempre tentar evoluir a nosso ensino dentro de sala de aula, para ajudar a ter alunos mais éticos, mais propícios ao desenvolvimento social, ensinar para eles qual a grande importância de sim aprender matemática e não medir esforços para melhorar o ensino que a gente tem hoje nos anos finais do ensino fundamental. E é isso, agradeço por assistirem até aqui e dá like no canalzinho, tá bom? Obrigada!